Meu irmão perdeu a vida dele caçando o inimigo. A missão dele agora é minha. O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, é o novo seriado disponível na plataforma da Amazon Prime e é também a grande aposta comercial da plataforma para este período agora. E é um seriado inspirado no legendário do grande Tolkien. Conta com episódios sempre lançados às sextas-feiras, com aproximadamente 1 hora de duração. Já estão disponíveis os 2 primeiros episódios. E este aqui é o nosso vídeo de primeiras impressões do Jornada Inesperada. Quando eu tive contato com as primeiras notícias sobre a produção deste seriado, lá no passado, eu lembro que a proposta inicial seria que fossem explorados os eventos da Segunda Grande Era da Terra-média. Isto por si só já me bastava, né, para me deixar, digamos assim, com certa empolgação. E de fato, agora que o seriado foi lançado, parece-nos que será esta a ambientação temporal. Entretanto, e aqui eu já começo a esboçar, né, os primeiros passos da minha opinião, precisamos entender o que já foi apresentado em relação aos seus elementos narrativos até então. E aqui eu destaquei, nesse nosso vídeo, 3 elementos narrativos que eu considero muito importantes. Primeiro, a ambientação temporal. Segundo, a ambientação espacial ou geográfica. E terceiro, os personagens usados para se contar essa história. Falando sobre ambientação geográfica, primeiro, né, inicialmente, bom, eu preciso dizer para vocês que ela é fantástica. As cenas em câmera aberta, seja em computação gráfica ou não, são resfolegantes, são cenas que roubam o nosso fôlego. Você se sente realmente revisitando a Terra-média e em muitos aspectos. Ver lugares clássicos do legendário representados aqui nesse seriado pela primeira vez na mídia cinematográfica, tudo é visualmente impactante, muito impactante. E eu ousaria, inclusive, afirmar que este é o grande trunfo do seriado. A fotografia, seus jogos de sombra e luzes, as cores utilizadas, tudo isso mostrou um primor ímpar nestes primeiros 2 episódios. Então, as instalações, as cidades, a arquitetura élfica nos cenários, tudo comunica algo grandioso a ser contado. E aqui se insere também a sua sonoplastia primorosa, não é? Houve um cuidado minucioso, com bastante carinho e zelo em relação às músicas e aos efeitos sonoros. Tudo isso comunica com grandeza o clima épico da história contada e serve, claro, para nos ambientar, não é? Para nos aclimatar aos diversos cenários apresentados. Cada um de nós. Em relação à ambientação temporal, eu estou entendendo o tempo em que se passa essa história, não é? É a Segunda Grande Era da Terra-média. E por isso, não só eu, nós todos, esperamos a presença de certos eventos e de certos personagens ali. E um problema nesse ponto é que para contar certos eventos e construir a narrativa para este formato específico de mídia, os roteiristas precisaram optar, não é, por uma fórmula. E o que eles optaram como solução pode não ser uma solução muito popular entre os fãs de Tolkien. Literalmente, o que foi que eles fizeram? Eles elaboraram um cenário próprio, com personagens próprios, no qual os eventos do legendário podem acontecer, ou devem se inserir. E o problema aqui nesse ponto é que, com tanta liberdade narrativa, o conjunto da obra pode ficar parecendo uma fanfic. Ou seja, uma novela própria, escrita por um fã, que utiliza personagens clássicos e cenários clássicos de uma outra obra para contar a sua própria história. E como nós só dispomos de 2 episódios até o momento, eu não ouso afirmar que isto é o que vai acontecer aqui. E eu espero que não seja, não é? Acho que todo mundo espera que não. Eu não posso afirmar que isso se dará, né, na construção do seriado inteiro. Também porque eu ainda estou com os olhos maravilhados pelos cenários e por alguns easter eggs que eu consegui pescar, captar nos 2 primeiros episódios. Mesmo eu sendo um fã com conhecimento pequeno de Tolkien, eu falo assim, li, reli, conheço muita coisa, tenho um apego afetivo a muitos personagens ali,
mas eu conheço gente que conhece muito mais, incrivelmente muito mais do que eu. Por isso eu me considero um fã pequeno, um fã menor do Tolkien, embora ele seja um dos meus 3 autores favoritos. Por fim, para estas nossas primeiras impressões, um outro elemento narrativo, né, o terceiro elemento narrativo que eu trago aqui nesse vídeo, e que é muito importante, são os seus personagens. É interessante que personagens clássicos estejam representados e que suas personas, né, suas personalidades, não possuam exatamente o mesmo desenvolvimento, o mesmo comportamento que aqueles vistos na Terceira Grande Era. Deve existir sim alguma evolução temporal na construção dos personagens. E isto também é incrível. Realmente eu não esperava que a Galadriel e o Elrond apresentados aqui fossem os mesmos apresentados nos filmes do Peter Jackson, por exemplo. Eu esperava que existisse uma diferença, né, comportamental. Muito embora eu possa afirmar também que existem elementos fundamentais que compõem os personagens que eu esperava que não fossem modificados e que, por enquanto, têm me causado uma certa estranheza. E eu não estou me referindo a Galadriel guerreira, não, eu esperava a Galadriel guerreira e, para mim, esse ponto está muito bem representado, apresentado e desenvolvido até então, até este momento. Eu gostei sim da caracterização de figurino, dos personagens, o físico, tudo isso para mim me agradou bastante. O que me tem incomodado, na verdade, é a fragilidade e a dubiedade moral dos personagens. E eu posso afirmar que principalmente daqueles que foram criados originalmente para o seriado. Eu sei que parece estranho falar isso, porque se eles foram criados originalmente para o seriado, não era para que eu tivesse uma certa expectativa em relação a personagens completamente novos, mas eu me explico melhor. Na verdade, o que eu acho estranho é a caracterização desses personagens novos que não condiz com o universo no qual eles estão inseridos. Eles não me parecem personagens que o próprio Tolkien teria criado, né? Teria colocado na história. E eu sei que é audacioso demais esperar que os roteiristas criassem personagens como os personagens do Tolkien. Mas eu acho que existem características básicas, fundamentais, que precisam ser respeitadas na criação dos personagens. Claro que nós estamos ainda muito no começo e alguns desses personagens precisam ter comportamentos dúbios, afinal de contas a natureza má deles permite, né, ou até mesmo exige que este comportamento dúbio exista também. E estamos bem no começo da história e talvez com o evoluir dos dias, dos episódios, estes personagens possam ser melhor desenvolvidos e assim nós tenhamos uma outra opinião sobre eles. Então, mais uma vez, quando eu falo sobre dubiedade moral e fragilidade dos personagens, eu refiro-me também a um outro aspecto muito importante e que eu senti falta, né, que eu senti ausente nesses 2 primeiros episódios, que é a virtuosidade. Para mim, como eu já disse para vocês, eu que não sou um especialista em Tolkien, mas sou um fã comum, algo que sempre me marcou nas obras do Tolkien foi o fato dele usar a alta fantasia para comunicar a virtuosidade. Existe sempre algo de transcendente em sua obra, em suas histórias e também em seus personagens. Isso sempre foi algo que me cativou, né? Que pescou a minha atenção. E é algo que eu ainda não encontrei aqui nesse seriado. É como, digamos, nós tivéssemos ausente a marca central, uma assinatura do autor não estando representada ali na série. Então, eu acabo me sentindo como se eu tivesse o visual, não sei se eu estou me fazendo entender, como se nós tivéssemos o visual, mas ao mesmo tempo nós não tivéssemos a alma da coisa. E talvez por isso eu tenha, mais uma vez, a impressão de estar assistindo não a Tolkien, mas a uma fanfic. Uma coisa muito, muito menor. E com isso eu não estou querendo dizer que o seriado é ruim, é péssimo, horrível. Não, não. Os 2 primeiros episódios são bons. A forma da narrativa é boa, é bem reta, com as pontas bem aparadas.
nós sabemos, e preciso falar isso, que as histórias da Segunda Grande Era, elas são complexas, são de difícil entendimento para o público geral, né? Mesmo para quem já tem uma experiência com Tolkien, são histórias complexas e difíceis de entender. Então os roteiristas, eles precisam fazer com que isso tudo fique mais palatável, não é? Para o grande público. E eu acho que eles têm sim alcançado um certo sucesso nesse sentido. Eu só espero que a transcendência da obra do Tolkien possa ser representada, né, dentro deste seriado. Isso é algo que me incomoda, é algo que eu estou sentindo falta, mas se eu fosse pegar como uma história qualquer, sim, é um seriado na média. Talvez eu volte aqui para comentar algum outro episódio que tenha me marcado, eu espero que eu seja surpreendido, sempre fico na expectativa, né, de que tudo melhore, e caso isso aconteça eu até volto para a gente continuar conversando sobre o seriado, não é? E é isso, pessoal. Fiquem todos bem, estamos no Setembro Amarelo, se cuidem. Fica o espaço aqui embaixo nos comentários para que vocês também possam deixar a opinião de vocês. Eu espero muito escutá-los, lê-los, para poder ter um refinamento da minha opinião também. Nos vemos muito em breve. Tchau.